Olá, gente querida, como estão? Faz muito tempo que eu não gravo os vídeos malucos aqui, né? Nada a ver com nada. Mas hoje decidi fazer esse vídeo dentro de um ritual um pouquinho mais cuidadoso, né? Fiz esse ritual, esse cuidado, né? De ter uma imagem um pouco diferente, para falar um pouquinho do encontro que teremos sábado agora em Joinville, mas também para falar um pouquinho dessa coisa da nossa entrada no solstício de inverno. E por que eu vou falar dessas duas coisas? Porque uma tem ligação com a outra, né? Porque as duas coisas estão interligadas. Então, a primeira coisa é o tema que a gente escolheu para esse encontro em Joinville, para começar essa jornada, que conforme tiver aderência, né, conforme essa demanda venha, se essa necessidade de trabalhar esses temas aparecerem nessa localidade, nós teremos continuidade com encontros mensais. Por enquanto, é apenas um encontro, mas, se necessário, daremos continuidade. Então, assim, para o tema, né, para o tema do encontro, escolhemos falar sobre a mulher cuidadora, né? Isso é um arquétipo. Né? Quando a gente fala de arquétipos, não necessariamente o arquétipo da mulher cuidadora precisa ser um papel desempenhado por uma mulher. Pode ser desempenhado por um homem, né? Muitas famílias aí, muitas dinâmicas familiares, e por isso é proposital chamar dinâmica familiar, porque as dinâmicas familiares são diferentes, nem toda família na sua dinâmica tem durante o dia ali a presença da mãe, do pai e do filho, né? Às vezes tem uma avó presente, um tio presente, às vezes tem um pai ausente, uma mãe ausente, enfim, né? São dinâmicas. E nós não podemos olhar para a família quando nós queremos que as famílias estejam bem, para que acolham melhor as crianças, que é o grande foco da minha vida, né? Que a infância, que a criança seja cuidada, bem cuidada, que esse momento que nós temos, né, de descoberta, seja um momento de muita proteção para todas as crianças, em todas as famílias. Então, nós não podemos ficarmos na ilusão de um arquétipo de família perfeita, né? Vai funcionar assim, vai ter a figura do homem pai, a figura da mulher mãe, o homem pai fazendo o papel do provedor, do protetor. Não, isso são arquétipos, né? Então, o arquétipo do pai mora dentro de mim. Eu sou 50%, né, formada por um homem, pelo pai, e 50% pela mãe. Então, indiferente de como foi a minha dinâmica familiar, alguém fez esse papel de cuidadora, alguém fez esse papel de protetor, alguém fez dentro das suas possibilidades, talvez não como eu esperava, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha internamente para entender que esse amor, que esse cuidado, que essa proteção, na minha história, chegou até mim dentro daquele contexto, era o que cabia, que dava para chegar, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que me acomodar aí e achar que tudo bem, que é assim mesmo. Eu posso pegar a minha história, que é o que eu faço, né? Pegar o meu exemplo de vida e transformar isso para oferecer ao mundo algo para que as próximas crianças, naquilo que eu senti falta, elas possam não sentir falta. Então, é fazer a minha parte, na minha função, entender o meu papel na roda. Então, eu vou me propor nessa roda a trazer essa visão que eu tenho. Então, assim, eu vou me propor nessa roda a trazer a minha experiência para provocar reflexões. A minha experiência não é para dizer o que é certo, o que é errado, o que uma família, o que a outra, que tem que pôr aqui, por ali. Não, a minha experiência é para trazer aquela visão de mundo que eu consigo ter dentro daquilo que eu vivi, compartilhar com as pessoas, trazer novas reflexões e a partir daí ir encontrando soluções para cada jornada. Em cada família vai se aplicar uma dinâmica ou outra, né? Em cada família, uma coisa que não serve para uma família pode servir para outra na sua evolução. Nem todos estão no mesmo degrau, né?
no mesmo lugar da subida na montanha. E não quer dizer que quem está no pé da montanha seja menos, tenha menos valor do que quem está no topo, porque quem está no topo uma hora vai ter que descer, então, né, quem está lá no topo, quando começa a descida, quem está na base está à sua frente, né, está evoluído nesse sentido. Já conhece a base, já está para baixo, já sabe se choveu, se não choveu, se está úmido, se não está, se vai escorregar, se não vai, pode ajudar quem está lá no topo também a descer. Né? Então, essa visão, assim, de hierarquia na vertical, né, que você que está aqui vale mais, não. É uma hierarquia na horizontal, né? No sentido de que quem está no topo tem o mesmo valor para as trocas que quem está na base. Todos têm experiências diferentes para contribuir. Bom, e daí falando do solstício de inverno, eu falei isso no começo? Não lembro, né? Eu e meus esquecimentos. Mas o solstício de inverno fala sobre uma etapa dos ciclos da natureza em que nós estamos, que é a etapa, né, para nós aqui no sul, obviamente, que é a etapa onde a natureza, né, faz o movimento de se recolher para dentro de si, né, poupando a seiva, deixando cair as folhas para que não tenha que ter esse peso, esse gasto energético para nutrir as folhas, então ela se desapega das folhas e fica lá nutrindo sua raiz, né, nutrindo o que é essencial, cuidando do que é realmente importante cuidar para conseguir passar o inverno e florescer e voltar e frutificar nas próximas etapas, né? Então, isso é algo que a gente deixou escorrer pelas mãos na nossa evolução humana, na nossa jornada pela humanidade, né? Como conjunto de seres que estão desenvolvendo humanidade, né? Eu não desenvolvo a forma de ser humano sozinha, nós somos um conjunto de seres humanos e descobrindo aí no nosso processo, na nossa jornada como ser, né? Esse humano. Então, como vivenciar essa experiência? E dentro dessa jornada, nesse conjunto, né, que nós somos, a gente se desconectou em alguns locais com muita frequência dessa observação da natureza. A gente se distanciou, né? Uma boa quantidade de seres se colocou nesse lugar de estar disponível a se distanciar dos ciclos naturais. E essa distância tem consequências, né, para a saúde, consequências para várias coisas. Então, não se trata aqui de julgar e dizer, vocês são culpados, vocês são errados, vocês são isso. Se trata aqui de entender que esse distanciamento trouxe para nós alguns conhecimentos, trouxe à tona o saber de que esse distanciamento realmente não é natural para nós, que não é tão fácil assim a gente lidar com essa desconexão, que essa conexão faz falta. Então, tudo que a gente descobriu também se deve a pessoas, aos seres que se propuseram a estar nesse lugar. Ah, mas talvez eles não tinham escolha, talvez... Não vamos discutir histórias de cada um agora, porque não é o tema, né? Mas, claro, cada história é uma história. Tive essa escolha, não tive essa escolha por algum motivo, né? Enfim, importa que eu me pus numa história. E essa história contribui com a história da humanidade, né? Então, não é um julgamento de pegar a tua história e jogar no lixo, né? Ou a minha história e jogar no lixo. Não, não é isso. É um olhar para as nossas histórias, ver o que eu aprendi e cresci com ela e trazer agora para essa roda, para esse círculo de pessoas que estarão em círculo propositalmente, para que não tenha ninguém à frente ou atrás, ou para a gente ter essa ideia de que a energia circula. Nesse momento, o meu papel é ser a pessoa que conduz esse movimento, esse trabalho que está sendo proposto, né? É quem abre a roda, é quem joga a sementinha ali para começar as reflexões. Mas isso não quer dizer que a minha verdade será imposta, né? E até esse conceito de minha verdade aí temos discussões, né, sobre minha verdade. É como eu vejo as coisas, precisa ser imposto para os outros. Pode ser que na própria conversa ali eu já reformule algumas coisas. Então, o que a gente vai trabalhar é esse mergulhar dentro de si, para olhar para si, para cuidar daquilo que é essencial para si.
E, propositalmente, a gente vai falar da mulher, porque a mulher tem isso, de cuidar do outro, de olhar para o outro, o arquétipo, tá? Estamos falando do arquétipo, não quer dizer que toda pessoa que tem um corpo feminino vai ser assim. Estamos falando de arquétipo. O arquétipo da mulher cuidadora vem com essa característica. Por quê? Porque a mulher, ela vem na natureza equipada para ser a mãe, né? A mãe que fica nessa conexão de 9 meses, muito próxima com a criança no útero, né? Então, isso gera esse sentido do cuidar. É ela que pode amamentar, né? Se ela não amamentar, a criança não receberá o leite materno, o leite próprio para ela, receberá leite de outra forma. É materno também, mas é de outra mãe, né? Que não é produzido para ela especificamente, o da própria mãe é produzido para ela. Então, tem toda essa coisa, né, que a mãe traz essa coisa de interiorizar, de estar no útero, e a gente vai trabalhar um pouquinho esse olhar que a gente também desconectou disso. A gente transformou a mulher, o arquétipo da mulher cuidadora, num arquétipo corrompido, né? Por que é corrompido? Porque a gente fez uma desconexão com a própria natureza, a gente não dá tempo, não tem tempo, não se propõe tempo para olhar para dentro, entender as suas próprias necessidades, entender seus próprios limites, ficar bem consigo mesmo, trabalhar o que é a sua essência, para que a sua essência não se perca, e aí você transborde essa essência, esse cuidado, né, no momento de vir para fora, para as folhas, para os frutos, para os galhos, né, para toda a natureza, para que os pássaros aproveitem, para que o que está fora, o outro possa aproveitar. Mas para que o outro possa aproveitar o melhor de você, primeiro você tem que cuidar do melhor de você. E nós desconectamos desse ciclo. Nós não entendemos essa situação. Então, o que acontece é que a gente precisa fazer uma reconexão e aí entra a dinâmica familiar. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu, né, não importa se é um casal, de homem e mulher, o homem fazendo o papel do protetor, a mulher, ou se tem outra dinâmica, ou se são duas mulheres, não importa. Importa que tem alguém, né, nesse papel do homem provedor que sai para fora de casa e vai buscar o prover da família, beleza? E ele chega em casa exigindo coisas dessa mulher, que ficou ali para cuidar, né, da casa, do filho, sei lá do que. Mulher que eu falo de novo, arquétipo, tá? Pode ser uma mulher que sai para trabalhar e cobre isso do homem, também pode, tá? Aquele que ficou para cuidar, ele é cobrado, que cuide o melhor possível, que tudo esteja perfeito, que nada passe. Só que nós não somos máquinas, não existe essa programação. Nós somos seres em desenvolvimento. E tem dias que eu quero parar, tem dias que eu quero descansar, tem dias que eu quero lidar com o meu emocional, tem dias... E tudo isso foi sendo atropelado e tirado da dinâmica. Né? Tipo, não olhe para isso, esquece isso. Ai, que bobagem, você hoje quer passar um batom e um rímel para quê? Que bobagem, só porque é solstício de inverno. Pare com isso, é mais importante limpar a casa, lavar o não sei o que, fazer ou sei lá o que, né? E aí o que acontece? Com essa desconexão que a gente acaba, né, fazendo nesse ritmo que nós estamos neste momento da humanidade, o homem chega em casa com as suas questões também, porque no trabalho, porque exigiu muito, porque não sei o quê, porque também cansado, e quer encontrar uma mulher compreensiva, né? Mulher, de novo, entre aspas. A pessoa que está ali em casa, compreensiva, que possa cuidar dele nesse lugar que não deu muito certo lá fora do mundo. Aí eu pergunto, como que uma pessoa que não conseguiu parar e cuidar de si, ter 5 minutos para si, para olhar para si e dizer assim, poxa, hoje eu não tô bem, vai conseguir olhar para uma outra pessoa, perceber que ela não tá bem e fazer o melhor dela para outra pessoa, se ela não tá com o seu melhor cuidado. O melhor que ela tem, o potencial que ela tem, não está sendo cuidado. Então, a proposta é conversarmos sobre essas coisas, sobre este universo, de reconectar com esse ciclo, de entender que tudo bem de vez em quando eu precisar estar mais para dentro, na minha, a pessoa que veio de fora chega num ritmo que é o ritmo de fora, entender que este ritmo que está fora não é o ritmo que nós estamos dentro, né?
Eu lembro que eu chegava extremamente irritada da escola, no sentido de que eu já estava cansada, né? Cabelo. Eu estava cansada pela jornada de trabalho, adorava trabalhar com criança, mas aquele barulho de criança o dia inteiro fazia com que eu viesse na rua, né, até chegar em casa, com muito barulho na minha cabeça. E quando eu chegava em casa, enquanto os meus filhos não estudavam, né, na escola junto comigo, quando eu chegava em casa, as crianças ansiosas, querendo falar com a mãe e tal, e falando tudo ao mesmo tempo, né, e o pai querendo que eu desse atenção para elas ao mesmo tempo e para ele também, aquilo me irritava profundamente e eu acabava sendo uma pessoa que não era eu. Né? Eu acabava falando de formas ríspidas, eu acabava gritando, eu acabava fazendo coisas que naturalmente hoje eu não faria, né? Eu diria assim, não, isso não me cabe, não é meu. Mas naquele momento eu não conseguia ver isso. Por quê? Porque eu tinha me atropelado. Eu não parava para olhar para mim. Eu cuidava de todas as coisas, né, externas, mas não de mim. Então, eu tive aí um espaço de tempo que foi um grande aprendizado para mim quando estava dando aula, que eu fiquei muito mal, que hoje, olhando de fora, eu sei que eu estava num estado depressivo, mas que eu não, desculpa, eu não me permitia cuidar disso. Né? Era bobagem, era perder tempo, era mais importante o trabalho, a comida deles, o não sei o quê, e o descanso dele, o descanso das crianças, e pouco importava o meu. Hoje eu sei que isso não se faz. E eu, ao aprender isso para mim, eu entendi que eu não devo cobrar isso também dos outros, que os outros abram mão de si para atender vontades minhas. Né? Vontades minhas, eu tento compartilhar com as pessoas, eu tento chamar as pessoas para as coisas que eu vejo que podem ser vivências interessantes, experiências interessantes. Mas, quando eu convido as pessoas e chamo as pessoas, como eu estou convidando aqui, vocês, eu dou totalmente a liberdade da pessoa dizer, não, não quero vivenciar essa experiência. Não é porque eu tive esta vontade de propor essa experiência que eu vou forçar alguma barra para alguém participar. Mesmo que eu olhe e diga assim, nossa, esse encontro ia fazer tanta diferença na vida dessa pessoa, eu não vou forçar a barra. Né? Então, esse respeito ao limite, ao espaço, ao tempo e ao ritmo de cada um vai ser uma das coisas que a gente vai conversar, tá? Bom, acho que é isso. O vídeo ficou super longo. Eu vou ter que, não sei o que fazer. Acho que eu vou pôr lá no YouTube ele inteiro e depois vocês, né, põem um pedacinho no Instagram e vocês vão lá ver o vídeo por inteiro. As inscrições, né, o espaço que vai ser feito esse encontro vai ser no REC Restaurante de Joinville. As inscrições, nós vamos abrir 12 vagas, porque eu acho interessante a gente fazer uma coisa que eu possa estar mais próxima das pessoas, né? Não com tanta gente assim. Então, a gente vai ver, né? Na verdade, esse primeiro encontro com essas 12 pessoas, se a gente achar que dá depois para aumentar para 13, 14, 15, a gente aumenta um pouquinho. Mas vamos ver qual que é a dinâmica aí. Então, serão 12 vagas. Quer dizer que vai preencher as 12? Não sei, depende das inscrições de vocês. Mas, como tem um número limitado de vagas, para garantir a sua vaga, você precisa fazer o pagamento antecipado, né? Então, pagou, a vaga está reservada. Chegou na 12ª, não temos mais vaga em aberto, né? Para esse primeiro encontro, pelo menos. Depois, um segundo encontro, ou um novo encontro repetindo o mesmo tema, se for necessário, se tiver procura, a gente repensa. Mas nesse primeiro momento, não sei, eu não posso dizer vai ter um segundo encontro, né? Com o mesmo tema. Não sei, né? Vamos ver o que o mundo diz para mim, que caminho eu preciso tomar. Talvez seja fazer um encontro e não fazer mais nenhum, né? Depende da demanda que vem. Talvez seja só trabalhar esse tema e não mexer mais nisso.
Não sei, vamos aguardar para ver o que acontece. Mas fica o convite para você que se sentiu chamado, se sentiu tocado, entrar em contato com o espaço. Eles vão ficar responsáveis por organizar essa inscrição, né? Para eles saberem se já deu as 12 vagas ou não. Vai ter lá o número do Pix, da conta, para vocês fazerem a transferência, tudo certinho. Vou deixar na descrição o contato para que vocês possam ligar, possam, né, mandar mensagem no WhatsApp, enfim, tem um WhatsApp, tem telefone, e se inscreverem. Fica o convite de coração para a gente ampliar essas reflexões e, a partir delas, transbordar as mudanças que nós queremos para o mundo, né? Quando eu melhoro dentro de mim, eu consigo enxergar também o que pode ser melhorado para o outro, dentro do outro, a partir do outro. Eu só entendo isso, eu só enxergo isso se eu enxergar primeiro em mim. Então, eu não posso cuidar bem do outro, das necessidades do outro, se eu não olhei para as minhas necessidades, porque daí eu não reconheço isso como necessidade. Né? Então, eu só olho para o outro e eu sei o quanto ele tem necessidade de ser ouvido, porque em algum momento eu também senti isso. Hoje, o meu aprendizado, né, as pessoas que fazem os processos terapêuticos, terapia holística comigo, que né, enfim, prestigiam o meu trabalho de alguma forma, tenham acesso ao meu trabalho. Hoje, muitas pessoas me perguntam, mas como? Da onde vem isso? Isso é um dom teu? Isso, sim, vem, é um dom meu, mas é um dom teu, de todos os seres humanos, né? Essa coisa de aprender também a oferecer a escuta. Mas isso foi treinado. Né? Isso foi treinado a partir do primeiro passo, e o primeiro passo foi enxergar em mim. Né? Quando que eu estava exigindo dos outros e querendo que os outros olhassem para mim e me ouvissem e ninguém me ouvia, e daí eu entrava naquela, né, roda que a gente entra de achar que injustiça, que era injustiçada, que ninguém entendia o que eu queria falar. Quando eu saí desse lugar, consegui sair desse lugar e entender o que era essa escuta de verdade que eu estava precisando, olhar para essas sombras, entrar nas minhas raízes, aí eu consegui passar a oferecer para os outros. Então, fica o convite, espero que vocês venham, que a gente aproveite, que o melhor seja feito. E é isso. Um beijo e até breve.